Eu engravidei de um milionário e não fazia ideia sobre quem ele realmente era. Bem-vindo ao canal Emoção em Cada História. Já se inscreve, deixa o like e agora vamos direto para essa história. Eu engravidei de um milionário e não fazia ideia de quem ele realmente era. Tudo começou de um jeito simples, quase comum. Uma noite, uma festa, música alta, luzes piscando e uma sensação estranha de liberdade que eu nunca tinha sentido antes. Eu não era de sair, não era de me envolver, mas naquele dia, alguma coisa dentro de mim disse para viver. Foi lá que eu conheci ele, bem vestido, educado, um sorriso calmo, nada exagerado, nada que chamasse atenção demais. A gente conversou como se já se conhecesse há anos. Ele não falou de dinheiro, não falou de trabalho. Só me ouviu. E aquilo, para mim, já era tudo. Aquela noite terminou com uma promessa simples. A gente se vê de novo. Mas a vida tinha outros planos. Dias depois, ele sumiu. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Eu até pensei que tinha sido só mais uma ilusão. Até que algo começou a mudar dentro de mim. O atraso veio, depois os sintomas. E o teste confirmou o que eu mais temia e, ao mesmo tempo, não conseguia acreditar. Eu estava grávida, sozinha, sem saber nada sobre ele, sem nem um nome completo para procurar. O medo tomou conta. Eu tentei esconder, tentei negar, mas minha mãe descobriu. E naquele dia, tudo desmoronou. Ela não quis ouvir explicação, não quis saber o que aconteceu, só via vergonha, só via erro. As palavras dela doeram mais do que qualquer outra coisa que eu já tinha sentido. Você destruiu sua vida, foi o que ela disse, antes de apontar para a porta. Eu saí de casa com uma bolsa pequena, algumas roupas e um futuro completamente incerto. Grávida, sem apoio, sem dinheiro e sem ninguém. Aquela foi a primeira noite que eu chorei até não ter mais forças. Mas também foi a noite que algo dentro de mim mudou. Porque a partir dali, eu não podia mais desistir. Os meses passaram difíceis, muito difíceis. Eu consegui um pequeno quarto para morar e comecei a trabalhar onde dava. Limpeza, serviços simples, qualquer coisa que pudesse me ajudar a sobreviver. A barriga crescia e, junto com ela, crescia também uma força que eu nem sabia que tinha. Quando minha filha nasceu, eu entendi tudo. Todo o sofrimento, todo o abandono, tudo passou a ter um motivo. Ela era meu motivo. E por ela, eu continuei. Anos se passaram. A vida não ficou fácil, mas ficou estável. Eu consegui um emprego fixo como faxineira em uma grande empresa. Era um prédio enorme, daqueles que você olha e já sabe que ali dentro existe um mundo completamente diferente do seu. Pessoas bem vestidas, salas luxuosas, decisões importantes sendo tomadas a todo momento. E eu ali, invisível, passando pano no chão enquanto tudo acontecia ao redor. Mas eu não reclamava, porque aquele trabalho colocava comida na mesa da minha filha. Até que um dia, tudo mudou. Era uma manhã comum. Eu estava limpando um dos andares mais altos onde ficavam as salas da diretoria. Um lugar que eu quase nunca entrava. O silêncio ali era diferente, mais pesado, mais importante. Eu estava concentrada, fazendo o meu trabalho, quando ouvi passos vindo pelo corredor. Olhei rapidamente, e foi nesse momento que meu coração simplesmente parou. Era ele, o mesmo olhar, o mesmo jeito calmo, só que agora completamente diferente. Terno caro, postura firme, acompanhado por outras pessoas que claramente o tratavam com respeito. Muito respeito. Eu congelei. Minha mente tentou negar, tentou dizer que era coincidência, mas não era. Era ele, o homem daquela noite, o pai da minha filha. Mas o que mais me assustou foi ouvir alguém ao lado dele dizer: "Bom dia, senhor. O CIU já está esperando na sala principal." E a resposta veio logo em seguida: "Sou eu mesmo. Vamos começar." Naquele instante,
Tudo fez sentido. O jeito dele, o silêncio depois, a forma como desapareceu. Ele não era apenas um homem qualquer. Ele era o dono de tudo aquilo, um milionário, um CEO. E eu era apenas a faxineira que ele nem sequer lembrava. Ou pelo menos, era o que eu achava. Porque naquele exato momento, ele parou, virou o rosto lentamente e olhou direto para mim. O tempo travou mais uma vez. O olhar dele mudou, como se algo tivesse sido desbloqueado na memória. Como se ele estivesse tentando reconhecer de onde me conhecia. E então, ele deu um passo na minha direção. Meu coração disparou. 1000 pensamentos passaram pela minha cabeça ao mesmo tempo. Será que ele lembrava? Será que ele sabia? Será que ele ia descobrir tudo ali, naquele momento? Mas antes que qualquer palavra fosse dita, alguém chamou ele com urgência. A reunião não podia esperar. Ele hesitou por um segundo, olhou para mim mais uma vez e seguiu, me deixando ali, com uma verdade que estava prestes a vir à tona, porque agora não era mais uma coincidência, era destino, e aquilo era só o começo, mas o que vai acontecer quando ele finalmente descobrir que tem uma filha e que ela sempre esteve mais perto do que ele imaginava? Parte 2. O dia seguiu, mas nada mais era normal. Cada movimento meu parecia automático, como se meu corpo estivesse ali, mas minha mente presa naquele corredor. O encontro, o olhar dele, aquilo não saía da minha cabeça. Eu tentei continuar limpando, tentando agir como se nada tivesse acontecido, mas minhas mãos tremiam. Porque agora eu sabia. Ele estava ali todos os dias, tão perto, e sem fazer ideia de que tinha uma filha. Ou talvez ele já estivesse começando a desconfiar. Horas depois, quando eu já estava prestes a ir embora, fui chamada na recepção. Aquilo nunca acontecia. Funcionários como eu quase não eram chamados, muito menos no fim do expediente. Meu coração acelerou na hora. Quando cheguei lá, a recepcionista apenas disse: "O diretor quer falar com você." Naquele instante, o chão pareceu sumir. Diretor? Não, não podia ser. Mas era. Era ele. E agora, não tinha mais como fugir. O caminho até a sala dele foi o mais longo da minha vida. Cada passo carregava anos de silêncio, medo e dúvidas. Quando cheguei na porta, minha mão hesitou por alguns segundos antes de bater. E quando bati, ouvi a voz dele do outro lado. "Pode entrar." Aquela mesma voz, calma, segura, como se nada tivesse mudado. Eu abri a porta devagar e lá estava ele de pé, me olhando com atenção. Não como um chefe olhando uma funcionária, mas como alguém tentando montar um quebra-cabeça. Ele não falou nada por alguns segundos, apenas me observou. E então, finalmente disse: "Eu te conheço." "Não conheço?" Meu coração disparou. Aquela pergunta era tudo o que eu temia, e ao mesmo tempo, tudo o que eu sabia que iria acontecer. Eu tentei negar, tentei me proteger, mas não consegui. O silêncio falou mais alto, e foi o suficiente. Ele passou a mão no rosto, pensativo, e então disse algo que mudou tudo. "Aquela noite foi você, não foi?" O mundo parecia ter parado dentro daquela sala. Eu sabia que não tinha mais como fugir da verdade. Respirei fundo e apenas confirmei com a cabeça. Ele se afastou alguns passos, claramente impactado. Não era raiva, era surpresa. Era como se ele estivesse voltando no tempo, tentando entender tudo o que aconteceu depois daquela noite. "Eu te procurei," ele disse com a voz mais baixa, mas eu sabia que aquilo não mudava o que veio depois. O silêncio, o abandono, os anos que passaram. Mas então veio a pergunta que eu mais temia e que eu sabia que não poderia esconder por muito mais tempo. Ele me olhou fixamente e disse: "E depois disso, o que aconteceu com você?" Minha mente travou.
Eu pensei na minha filha. Pensei em tudo que vivi sozinha. Pensei em tudo que ele não sabia. E naquele momento, eu tive que tomar a decisão mais difícil da minha vida. Contar ou continuar escondendo. Eu respirei fundo e disse apenas uma frase. Muita coisa mudou. Ele percebeu na hora que havia mais. Muito mais. Seus olhos se estreitaram, como se estivesse tentando ler o que eu não estava dizendo. E então, sem desviar o olhar, ele fez a pergunta que fez meu coração quase sair do peito. Você teve alguém depois de mim? Aquela pergunta parecia simples, mas carregava um peso enorme, porque a resposta não era apenas sobre mim. O silêncio tomou conta da sala novamente. Eu senti minhas mãos suarem, meu corpo travar. Mas dentro de mim, algo dizia que não dava mais para esconder. Não depois de tantos anos, não depois de tudo. Eu abri a boca para falar. Mas antes que qualquer palavra saísse, a porta foi aberta bruscamente. Uma mulher entrou sem bater, elegante, bem vestida, claramente alguém importante. Ela parou ao me ver ali, e o olhar dela mudou na hora. Não era curiosidade, era desconfiança. Ela olhou para ele e perguntou: interrompi alguma coisa? O clima na sala ficou pesado instantaneamente. Ele não respondeu de imediato. Mas a forma como olhou para mim deixou claro que aquilo ainda não tinha acabado. Muito pelo contrário, estava só começando. A mulher então cruzou os braços, olhando diretamente para mim, como se já estivesse tirando conclusões. E naquele momento, eu percebi algo que não tinha passado pela minha cabeça até então. A vida dele não estava vazia. Ele seguiu em frente. E talvez aquela verdade que eu estava prestes a revelar pudesse destruir muito mais do que eu imaginava. Mas quem era aquela mulher? O que ela representava na vida dele? E o mais importante, o que vai acontecer quando a verdade sobre a filha vier à tona? Será que ele vai assumir ou vai tentar negar tudo para proteger a vida que construiu? Parte 3. A presença daquela mulher mudou completamente o clima da sala. O ar ficou pesado, quase impossível de respirar. Ela não era apenas alguém importante. Dava para sentir que ela tinha espaço na vida dele. O olhar firme, a postura confiante e, principalmente, a forma como ela entrou sem pedir permissão. Aquilo dizia muito. Eu abaixei o olhar por um instante, tentando me manter no meu lugar, mas por dentro, tudo estava desmoronando, porque agora aquela história não envolvia só eu, ele e a verdade. Tinha mais alguém no meio disso tudo. Ele respirou fundo antes de responder, claramente desconfortável. Não, não interrompeu. Estamos só conversando. Mas a forma como ele disse aquilo não convenceu ninguém, muito menos ela. A mulher deu alguns passos à frente, me analisando de cima a baixo, como se tentasse entender o que eu estava fazendo ali. Funcionária? Ela perguntou sem nem disfarçar o tom. Ele hesitou por um segundo e respondeu: sim. Aquela resposta bateu forte, porque naquele momento era exatamente isso que eu era para ele, apenas uma funcionária. Mas o que ela não sabia era que aquela funcionária carregava um segredo capaz de mudar tudo. E talvez, no fundo, ele já estivesse começando a perceber isso. A mulher então cruzou os braços e disse: a reunião está esperando. O tom era firme, quase como uma ordem. Ele olhou para mim mais uma vez, aquele olhar carregado de perguntas, e respondeu: eu já vou. Mas antes que eu pudesse sair, ele falou: espera. Aquela palavra me paralisou, porque agora não tinha mais volta. A mulher virou o rosto lentamente, surpresa com a atitude dele. Aquilo claramente não fazia parte do plano dela. Ele então deu mais um passo na minha direção e disse, em um tom mais baixo: a gente ainda não terminou essa conversa. Meu coração acelerou.
Eu sabia exatamente o que ele queria dizer com aquilo. E naquele momento, a verdade estava prestes a sair, mas o olhar da mulher, agora fixo em mim, deixava claro que nada seria simples. Eu saí da sala tentando manter a calma, mas minhas pernas estavam fracas. Cada passo parecia mais pesado que o outro. Minha cabeça girava com tudo o que tinha acontecido. O passado tinha voltado de uma forma que eu nunca imaginei. E agora não dava mais para esconder. Ele sabia, ou pelo menos suspeitava. E era questão de tempo até tudo vir à tona. Naquela noite, em casa, eu olhei para minha filha como nunca antes. Ela brincava no chão, inocente, sem fazer ideia de tudo o que estava acontecendo. E foi ali que o medo bateu mais forte. Porque aquilo não era mais só sobre mim. Era sobre ela, sobre o futuro dela, sobre o que poderia acontecer quando ele descobrisse. Será que ele ia aceitar? Ou será que ia virar as costas, como fez anos atrás? No dia seguinte, antes mesmo de começar o trabalho, fui chamada novamente. Mas dessa vez, não era na recepção, era direto no andar da diretoria. Meu coração já sabia. Aquilo era o momento. Quando cheguei, a porta estava aberta. Ele estava sozinho, me esperando, sem distrações, sem interrupções. Era agora. Ele não perdeu tempo. Assim que entrei, disse: "Eu preciso que você me diga a verdade." O tom era sério, direto, sem espaço para fugir. Eu respirei fundo, sentindo o peso de tudo que estava prestes a acontecer. E então, finalmente, falei: "Eu tive uma filha." O silêncio tomou conta da sala, mas não era qualquer silêncio. Era aquele que antecede algo que muda tudo. Ele ficou completamente imóvel, os olhos fixos em mim, como se estivesse tentando entender o que tinha acabado de ouvir. E então veio a pergunta que fez tudo parar de vez. Ela é minha? Meu coração disparou. Era ali. Era o momento que eu carreguei por anos. A verdade finalmente estava na porta. Mas antes que eu pudesse responder, a porta se abriu novamente. E dessa vez, não era a mulher de antes. Era alguém que eu nunca imaginei ver ali. Alguém do meu passado. Alguém que sabia de tudo, desde o começo. E o pior, com um olhar que não era de surpresa, era de ameaça. Quem era essa pessoa? O que ela queria? E por que apareceu exatamente no momento em que a verdade estava prestes a ser revelada? Será que esse segredo vai finalmente vir à tona? Ou alguém vai fazer de tudo para impedir? Parte final. A porta se abriu devagar, mas o impacto foi imediato. Meu corpo travou na hora. Era a minha mãe, o mesmo olhar duro, a mesma expressão fria de anos atrás. Só que agora, carregada de algo diferente. Não era só julgamento, era medo. Um medo que eu nunca tinha visto nela antes. O silêncio dentro da sala ficou ainda mais pesado. Ele olhou para mim, depois para ela, tentando entender o que estava acontecendo. "Você conhece ela?" ele perguntou confuso. Eu não consegui responder na hora, porque todas as lembranças vieram de uma vez. O dia em que fui expulsa, as palavras que nunca saíram da minha cabeça. E agora, ela ali, no meio de tudo, exatamente no momento mais importante da minha vida. Minha mãe deu alguns passos à frente, sem tirar os olhos de mim. "A gente precisa conversar, agora." O tom dela não era de pedido, era de urgência. Mas antes que eu pudesse reagir, ele se levantou e interrompeu. "Não. Primeiro eu quero entender o que está acontecendo aqui." A postura dele mudou completamente. Não era mais dúvida, era firmeza. Ele sabia que algo grande estava sendo escondido. Minha mãe hesitou por um segundo, mas percebeu que não tinha mais controle da situação como antes. E foi nesse momento que tudo começou a desmoronar de vez. Eu respirei fundo, sentindo que não dava mais para fugir. Olhei para ele e finalmente disse: "Ela é sua filha." As palavras saíram mais fortes do que eu esperava.
O silêncio que veio depois foi absoluto. Ele não se mexeu, não falou, apenas me encarou, como se estivesse tentando processar cada detalhe daquela frase. E então, lentamente, passou a mão no rosto, completamente abalado. A realidade tinha chegado, anos perdidos. Uma filha que ele nunca soube que existia. E uma verdade que mudou tudo em segundos. Mas antes que qualquer emoção tomasse conta completamente, minha mãe falou. E o que ela disse mudou tudo mais uma vez. Eu sabia. Aquela frase caiu como um peso enorme. Eu virei o rosto na hora, sem acreditar. Você sabia? Minha voz saiu falhando, e ela continuou. Eu descobri na época, mas não deixei você procurar ele. O mundo girou. Tudo fez sentido. E, ao mesmo tempo, tudo ficou pior. Não foi só abandono, não foi só silêncio. Foi uma escolha, uma decisão tomada por alguém que deveria ter me protegido. Ele olhou para minha mãe com um misto de incredulidade e revolta. Você impediu ela de me contar? A voz dele já não era mais calma. Minha mãe tentou se justificar, dizendo que queria me proteger, que achava que aquilo só traria problemas, que alguém como ele nunca assumiria. Mas agora, nada disso fazia sentido. O tempo tinha passado, as consequências estavam ali, e não havia mais como voltar atrás. O ambiente estava carregado de emoção. Eu sentia raiva, dor, mas também um alívio estranho, porque finalmente a verdade tinha sido dita, sem esconder, sem fugir. Ele então se aproximou de mim, ainda tentando processar tudo, e perguntou com a voz mais baixa. Ela sabe de mim? Eu balancei a cabeça negativamente. Não, ela nunca soube. Ele fechou os olhos por um segundo, como se sentisse o peso disso tudo cair de uma vez só. E então, veio o momento que definiria tudo. Ele abriu os olhos e disse, eu quero conhecer minha filha. Simples, direto, sem hesitar. Aquela frase mudou completamente o rumo da história, porque apesar de tudo, apesar dos erros, do tempo perdido, das decisões erradas, ele estava ali, presente, disposto. E aquilo eu nunca imaginei que aconteceria. Dias depois o encontro aconteceu. Eu estava nervosa como nunca. Minha filha segurava minha mão, curiosa, sem entender direito o que estava prestes a viver. Quando ele chegou, o tempo pareceu desacelerar. Ele se aproximou devagar, como se tivesse medo de assustar. E quando os olhos dele encontraram os dela, algo mudou. Não precisava de explicação. Não precisava de palavras. Era conexão. Era algo que sempre esteve ali, mesmo sem eles saberem. Ele se ajoelhou na frente dela, com os olhos marejados e disse, Oi. Foi simples, mas carregado de tudo que não foi vivido. Minha filha sorriu sem entender totalmente, mas sentindo. E naquele momento, eu percebi algo que nunca pensei que diria. Apesar de tudo, ainda havia chance de reconstruir. Não apagar o passado, mas construir algo novo. Minha mãe ficou de longe, observando, pela primeira vez, em silêncio. Talvez entendendo o tamanho do erro que cometeu. Talvez percebendo que algumas decisões não podem ser desfeitas. Mas, no meio de tudo isso, uma coisa era certa. Aquela história não terminou em abandono. Terminou em verdade, em recomeço. E, principalmente, em uma segunda chance que parecia impossível, porque às vezes a vida quebra tudo, só para mostrar que ainda dá para reconstruir. E o que parecia o fim, se você assistiu até aqui, então já faz o seguinte, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha essa história com alguém que precisa ver isso. Porque cada vídeo aqui é feito com carinho, e a próxima história pode ser ainda mais surpreendente.